Bem-vindo ao sétimo ano. E nessa aula vamos falar sobre os números racionais, né? Então vamos dar continuidade no nosso estudo aí desse número. Lembrando, gente, que o número que pode ser escrito na forma de A está para B, né? Em que A e B são números inteiros e B diferente de zero, chamados de números racionais. Ou seja, estão todos aqueles números que eu posso expressar em forma de uma fração, né? Só uma observação para vocês aqui, antes da continuidade nos slides. E lembrando que todo número fracionário é um número racional, né? E todo número inteiro é um número racional. Todo número inteiro. 3 é um número racional, menos 3 é um número racional, né? Todo número decimal exatos é um número fracionário, né? Racional. 0,7 eu posso escrever como 7 décimos, como uma fração. Então, né? Todo número decimal periódico é um número racional. Né? O número periódico é aquele número que se repete após a vírgula com repetições, né? Repetições. Então, vamos dar continuidade no nosso slide. Então, gente, lembrando que os números racionais negativos são encontrados em divisões de um número inteiro negativo por outro positivo, né? E também divisões de um número inteiro positivo por outro negativo. Aí tem uns exemplos aí para vocês dar uma olhada. Menos 3 graus, uma temperatura negativa. Então, gente, o número racional e as propriedades fundamentais das frações. Para o número racional na forma fracionária, vale a propriedade fundamental das frações, né? Que já conhecemos, né? Podemos multiplicar ou dividir os termos de uma fração para um número inteiro, diferente de zero. O resultado será uma representação de um mesmo número, né? Por exemplo, 5 quartos, se eu multiplicar por 2, vai gerar uma fração equivalente, que as duas vai dar o mesmo valor, né? Que vai dar 1,25. Se eu multiplicar por menos 3, vai dar, né, 5 vezes menos 3, menos 15. 4 vezes menos 3, menos 12. Né? Tem a fração mais 15 dozeavos. Se eu dividir, vai dar 1,25 também. Isso implica dizer o que, gente? Que a fração menos 5 quartos, 10 oitavos e 15 dozeavos são iguais, são equivalentes. Aí tem outro exemplo aí, ó. 36 dividido por 72 e uma fração equivalente a essa parte multiplicar, dividir por 2, no caso aí, né? Dá 18 sobre 36 avos. Se eu dividir o numerador pelo denominador, vai dar o mesmo valor também. Eu tenho uma fração equivalente. Né? São frações equivalentes. Então essa aula, gente, é só para a gente ter uma ideia de como representar e entender que o número, né? Entender um pouquinho sobre o que são os conceitos básicos de número racional, né? Que a gente vai determinar um número em forma de fracionário. Lembrando que existem infinitos números que não são racionais, pois não podem ser escritos na forma de A está para B, né? Em que A e B são números inteiros, né? E B diferente de zero, não existe, né? Fração, um número diferente de zero, não existe uma divisão por zero. Lembrando que toda fração, todo número fracionário é uma divisão, não pode esquecer desse fato. Escrito na forma decimal, eles têm infinitas casas, que não são dízimo periódico, ou seja, não há algarismo que se repete infinitamente. Não? Certo? Então, dúvidas, perguntas, pode mandar mensagem que eu estou aqui à disposição para ajudar cada um. Dúvidas na atividade, certo? Obrigado e bom estudo.